Boa tarde a todos, eu sou o André, curso Engenharia Mecânica e vou dar início à nossa apresentação. Cujo tema é metal duro. Bom, primeiro, antes de entrarmos no assunto de metal duro, eu vou fazer alguns rodeios para que a gente chegue lá. Primeiro, o metal duro é uma liga metálica, onde o tungstênio com cobalto, cobre ou níquel. Uma liga metálica é um material composto por dois ou mais elementos, onde pelo menos um deles é um metal. Aqui temos algumas ligas principalmente usadas nas indústrias. Ali tem o alumínio, cobre, que é usado em fiações, o alumínio em lata de refrigerante, etc. E algumas outras mais comuns também, como latão, entre outras. Bom, alguém sabe me dizer aqui qual que é a matéria fundamental das engenharias, da engenharia em geral? Qualquer um? Não. Comunicação. Truco, isso é o que eu queria chegar, no truco. Todo mundo aqui, imagino que a maioria de vocês já tenha tido algum tipo de contato com cartas de baralho, seja jogando o famoso truco, que é comum nas engenharias, o pife, buraco, qualquer tipo de jogo, ou fazendo isso aqui, que eu fazia muito na infância, que é a pirâmide de cartas. Você começa ali com 3, 2, 1 e vai evoluindo de acordo, você vai montando e de acordo com a sua raiva também. Todo mundo já fez isso na infância ou só eu? Imagino que todo mundo já tenha feito pelo menos uma vez, assim. Você percebe que depois, quando você vai fazendo umas pirâmides muito grandes, de 5, 4, 3, quando você coloca a última carta ali, ela cai, desmorona tudo. Acontece algo parecido com isso, que... Por favor, Igor. Está em câmera lenta, a gente percebe que... Não deu play? É só ir pro lado. Vamos lá, a primeira cai ali, já começa a desmoronar tudo e tal. Aí você, depois de fazer isso várias vezes, percebe que o problema está que as cartas ali não estão muito resistentes. Você precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Alguma sugestão do que você fazia? Não, né? Não só eu que tivesse feito isso na infância, mas o que eu fazia geralmente era colocar outra carta para ficar mais resistente. Você... Por exemplo, primeiro você teria um par de cartas, uma de cada lado. No segundo ali a gente coloca outra, está adicionando outra coisa. E na segunda a gente tem uma base mais forte ali, porque tem dois, então vai ficar mais firme, vai ficar mais resistente. E quando a pirâmide cair lá de cima, pode ser que a de baixo vai resistir, você não vai perder todo o trabalho, vai perder só a parte que caiu ali exatamente. E isso é o que acontece nas ligas metálicas, porque você tem um material e você vai adicionar outro material para mudar o comportamento mecânico desse primeiro material no resultado final, aumentando a resistência mecânica, entre outras coisas, dependendo da liga que está sendo feita e de quais materiais está sendo envolvido. Aqui a gente tem um gráfico de tensão de formação de uma liga pura, que seria o A no caso, e o B, que seria uma liga, um material puro com mais alguma coisa. Aí você percebe que ele é mais resistente do que o da liga pura. Aí a gente entra no caso do metal duro, que é o que é? É um metal cuja composição é o carboneto ou carbeto de tungstênio com níquel, cobre ou cobalto, que foi o que a gente escolheu para falar hoje. Esse carbeto ou carboneto é um composto químico composto por carbono e tungstênio, onde tem 50% de carbono e 50% de tungstênio. A principal propriedade desse material é que ele é um material bem resistente e também tem uma tenacidade bem alta, o que deixa a sua aplicação bastante viável nas indústrias, onde a gente vai falar mais disso mais a fundo. Agora eu convido meu colega Rodrigo para falar sobre o processo de fabricação do metal duro. Bom, eu sou o Rodrigo, faço engenharia aqui na UTF e eu vou falar um pouco mais a fundo sobre a fabricação do metal duro. E aí, tipo, o metal duro, ele é basicamente
sobre o carbeto de tungstênio juntamente com cobalto ou níquel, e a gente preferiu falar sobre o cobalto. Primeiramente, você vai receber o material em pó, que mesmo você achando que o pó, o grão é pequeno, você ainda precisa moer o grão para ele estar em nanômetro para você poder fazer a junção. E aí existem 3 tipos de moinho. O moinho atritor, que basicamente ele tem várias hastes dentro desse vaso, que é o recipiente, e junto com umas esferas que são de aço inoxidável ou de metal duro propriamente, que vão mexer durante algum tempo e vão fazer esses grãos quebrarem cada vez mais. Tem o planetário, que é basicamente um vaso e um suporte, e cada um vai girar em um sentido, fazendo com que a força centrípeta faça as esferas baterem nos grãos e quebrarem. E como a força centrípeta normalmente faria o grão querer sair e girar junto com o vaso, o sentido dos vasos, ao contrário, faz com que elas sempre fiquem embaixo e as esferas ficam batendo entre si e rompendo os grãos. Esse aqui é o moinho de vibração, que é basicamente o moinho o moinho planetário, só que em vez dele girar, ele chacoalha o grão e nas 3 dimensões. E chacoalhando o grão, parecendo que tem menos atrito, mas a frequência dos impactos que as esferas fazem nos grãos são maiores, então fazem com que os grãos quebrem mais fácil. O único defeito o único problema do moinho de vibração e o do planetário é que eles são muito pequenos, então eu não consigo fazer com uma grande quantidade de material. Então o mais utilizado é o atritor, que você consegue colocar de 500 gramas até 100 quilos. E aí, depois que você pega esse processo, esse material moído, você vai misturar ele com um carbono e vai colocar nessa prensa, que vai pressionar o material em cima e embaixo, até virar, por exemplo, uma paçoca, que aí é chamado de compactado verde. E esse compactado verde é basicamente o material no formato que você quer. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma polia de metal duro, eu vou fazer o formato da prensa para prensar e já fazer no formato que eu quero. E aí eu vou pegar esse compactado verde e vou colocar no forno, que é a chamada sinterização. A sinterização ele vai ficar no forno durante horas, dependendo do seu objetivo final. Então, se eu quero com uma dureza maior, eu posso deixar mais tempo, menos tempo, do jeito que eu quiser. E aí ele vai ser retirado do forno e vai sofrer um resfriamento, que aí então ele já está basicamente pronto. Só que como existem exigências para o material, eu vou pegar ele e vou ver se ele está na tolerância que eu quero, se ele está na rugosidade que eu quero, para o objetivo do cliente, o pedido do cliente. Então eu posso pegar uma retífica e arrumar esses detalhes que faltam. E agora eu vou chamar o Renato para falar sobre as aplicações. Boa tarde, meu nome é Renato, estudo engenharia aqui na UTF e eu vou falar um pouco das aplicações e das características do metal duro. Antes de falar, eu queria falar um pouco sobre o que é a usinagem. É um processo onde você molda um material e gera um cavaco, que é a parte do material que é retirada dele para moldar. O metal duro tem entre suas principais características a dureza e a tenacidade. A dureza é a capacidade que o material tem de resistir a impactos assim, e está muito ligado à ligação entre os átomos do material. Quanto mais forte é a ligação, mais duro é o material. A tenacidade é a capacidade do material de absorver uma energia sem que gere uma fratura no material. Antes os metais duros eram basicamente compostos de carbeto de tungstênio e cobalto. Porém, algumas usinagens eles viram que não estava sendo muito eficaz e decidiram adicionar alguns elementos para ressaltar as suas características, como o carbeto de titânio, que é esse aqui, que ele aumenta a resistência de difusão do material, porém
diminui a resistência da ferramenta em si. O carbeto de tântalo, em pequenas porcentagens, consegue aumentar bastante a tenacidade e a dureza da ferramenta. A norma ISO 513-1975 dividiu o metal duro em 3 classes: o P, o K e o M. O P abrange a maior parte dos metais duros, mais ou menos 80% deles. A característica principal dele é ter uma alta dureza e também uma alta tenacidade. O K, ele abrange alguns só, e ela é recomendada para a usinagem de materiais mais frágeis como latão, porque tem uma baixa tenacidade e um pouco mais de dureza também do que o P. O M é uma classe com características intermediárias e é geralmente usado para usinagem de aço inoxidável e ferro fundido maleável. Aqui no gráfico você pode ver que dentro das classes existem categorias que, dentro da classe P, por exemplo, há uma variação de dureza e de tenacidade. E na do M também e do K também. A do M é a menor que tem e menores elementos. A fresa é uma ferramenta para usinagem. Eu vou mostrar um videozinho e depois eu vou explicar um pouco mais. Como vocês podem ver, o interessante da fresa é que o material fica parado enquanto a ferramenta se movimenta moldando o material. Por exemplo, o Igor ali bota um programa para fazer esse formato e a fresa vai andando no material fazendo isso. O torneamento, vou falar depois desse videozinho também. O torneamento, você bota uma peça, aí ela vai girar uma alta velocidade. Isso aqui é um contraponto. O contraponto serve para segurar a peça, porque se não tivesse ele, por exemplo, a peça está girando, e se a peça for muito grande, aí a ponta dela vai ficar assim, e o corte aqui seria muito impreciso, muito ruim. Aqui, por exemplo, ele está fazendo um canal para, por exemplo, botar um anel metálico para segurar uma engrenagem. Uma pastilha é uma ferramenta de corte também, usada na usinagem. Existem vários tipos de pastilhas. Cada pastilha corta de um jeito diferente. E elas têm coberturas diferentes também, que se diferem uma da outra. A pastilha com cobertura PVD, que é uma deposição a vapor física, acontece quando um metal reage com nitrogênio e gera um nitreto que vai endurecer sobre o material. Essa cobertura vai tornar o material mais resistente ao desgaste e assim aumenta a sua vida útil, né? A cobertura PVD é muito utilizada na usinagem, mas nem tanto assim na verdade, porque mais ou menos uns 30% das pastilhas do torneamento são de PVD. A pastilha com cobertura CVD sim compreendem mais ou menos 70% das pastilhas usadas no torneamento, porque a cobertura dela é mais resistente ao desgaste do que a física. Essa é uma deposição a vapor químico. Uma pastilha de metal duro sem cobertura, ela, por não ter uma cobertura, tem uma resistência ao desgaste menor do que as outras. Então ela não é muito usada. Quando ela desgasta muito também, você vai ter que ficar afiando ela toda hora. E ela é mais usada para usinagem de superligas resistentes ao calor, algumas coisas só. Uma broca com pastilha é uma ferramenta que é muito precisa, faz furos muito profundos também. Isso evita com que você tenha que refazer a peça ou devolver para arrumar algum detalhe. É uma das ferramentas mais precisas e usa uma pastilha com uma cobertura CVD.
Metais de revestimento. A função dele é também aumentar a vida e a resistência do material. O óxido de alumínio é um material mais estável encontrado na natureza. E quando ele é adicionado dentro da ferramenta, ele consegue estabilizar o núcleo da ferramenta, tornando-a mais forte, mais resistente. O nitreto de titânio, por exemplo, aqui tem uma broca coberta com nitreto de titânio. Ele tem essa coloração amarela porque é para você monitorar o desgaste da ferramenta. Quanto menos amarelo tiver, mais desgastada está, e você vai poder revesti-la novamente para resistir mais. Agora eu vou chamar o André para concluir a nossa apresentação. Bom, após a gente ver tudo isso, os processos de fabricação do metal duro, as aplicações e tudo mais, a gente pode concluir que uma liga vai ser muito mais eficiente você usar uma liga de um metal com outro metal do que você usar uma liga só de um metal só. Por exemplo, você pega só uma liga pura para uma liga com metais diferentes. Porque tem metais diferentes, vai aumentar bastante a resistência, o que vai ser mais utilizado na indústria, já que o que a gente principalmente quer durante as indústria é resistência. E a analogia que dá pra gente fazer entre o metal duro e as cartas que eu falei é que primeiro você tem um material puro, digamos assim, o carbeto de tungstênio, e seria uma carta só, por exemplo. Aí você adiciona mais alguma coisa, faz o processo de fabricação, tudo isso, para chegar no final a gente ter algo mais resistente, mais fino, que pode ser usado em nas brocas lá, por exemplo, para que seja mais resistente do que se você usar um material puro só. Isso é bastante utilizado hoje nas indústrias para que a gente não tenha muitos prejuízos de quebrar o material e tal. A gente utiliza as ligas para que isso não aconteça. E essas são as referências que a gente tem. Alguma pergunta? Rodrigo, para complementar, algum líquido que queira complementar? A gente pode perceber que o cobalto ele tem uma composição que faria o metal duro ter uma resistência melhor por conta do carbeto. O carbeto de tungstênio é um metal, um elemento muito duro. Então eu não posso fazer uma peça de carbeto de tungstênio que se ela quebraria muito fácil. Ela é praticamente um cerâmico. Então eu coloco o cobalto ou o níquel, a gente usa o cobalto para ele dar liga em todo esse nosso material e poder fazer a broca ou as pastilhas de torneamento que são essenciais para a engenharia hoje em dia. Que, sem isso não teria como fazer, porque você cortar um material num torneamento, a broca ela tem que ter uma dureza maior do que o elemento que está recebendo o corte, porque senão quebraria e não cortaria nada. É isso. Perguntas? Tá tudo? Qual que é a definição de metal duro? É uma liga metálica? Qualquer liga metálica? Não, é uma liga metálica de tungstênio. Tungstênio com ou cobalto ou níquel ou cobre. E os carbetos que vocês citaram, onde que eles são encontrados no Brasil? São encontrados atualmente? Não. Os carbetos, na verdade, já é um material já composto. Já composto, mas o titânio, digamos assim, o titânio... O carbeto, na verdade, o carbeto ou carboneto vai ser uma mistura da liga que você quer, por exemplo, de tungstênio com carbono. Você vai pegar o material, por exemplo, o titânio, o tungstênio, e vai adicionar carbono nesse material, e o final disso vai ser o carbeto. Mas o elemento, o titânio, o tântano que vocês citaram, existe uma região específica? Para ser removido no Brasil? Chegaram a pesquisar isso? Não. O carbono ele é adicionado naquela parte que eu falei da prensa, que ele misturado, ou ele pode ser colocado dentro do forno, que tem um processo que coloca em volta do carvão uma massa
de alguma coisa com carbono, que ela vai queimar e vai fazer esse carbono entrar dentro do material para fazer um carbeto. Mais perguntas para eles? Algum comentário?